Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvio Sampaio, professor de matemática, e a aula de hoje é para alunos do segundo ano do ensino médio. Nessa aula nós iremos falar sobre seno, cosseno e tangente. Antes da gente falar propriamente sobre seno, cosseno e tangente, a gente vai entender o que é uma circunferência trigonométrica, tá certo? Então, circunferência trigonométrica é uma circunferência, certo? Que tem origem, a origem dela, né, é na origem do plano cartesiano, né, dos eixos ordenados x e y, e cujo raio, né, o comprimento do raio é uma unidade. Então é uma circunferência, né, que a origem dela coincide com a origem dos eixos ordenados, né, eixo x e eixo y, e o raio da circunferência mede uma unidade, certo? Nessa circunferência trigonométrica, o sentido positivo é o sentido anti-horário. Então, se um ponto ele percorre a circunferência, né, nesse sentido aqui, sentido anti-horário, a gente considera como sentido positivo, tá certo? Se esse arco, né, se esse ponto, ele percorre a circunferência no sentido horário, esse sentido ele é considerado negativo, tá certo? E o ponto de partida desses arcos, né, é considerado um ponto A aqui, tá certo? Nesse ponto A seria 0 grau ou 0 radiano, né? Aqui no ponto B coincide com o ponto, esse ponto aqui teria mede 90 graus ou π sobre 2 radianos. E no ponto C nós teríamos 180 graus ou π radianos. Ponto D, 270 graus ou 3π sobre 2 radianos. Tá certo? Essa circunferência ela é dividida em 4 regiões, né? As regiões elas recebem o nome de quadrantes, certo? E como a gente assume aqui que o sentido positivo é o sentido anti-horário, então o primeiro quadrante vai ficar aqui, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Por assumirmos que o sentido anti-horário é o positivo, tá certo? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, tá certo? Bom, pessoal, dois arcos são chamados de côngruos numa circunferência trigonométrica quando eles possuem a mesma origem e a mesma extremidade, tá certo? Então imagina aqui uma circunferência trigonométrica que satisfaz tudo aquilo que a gente viu, certo? Raio 1, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. E aí você tem dois pontos, o ponto B e o ponto E, eles estão aqui, certo? Ponto B, né? Ele foi deslocado aqui, na origem, eu vou chamar aqui de ponto A, certo? Ponto A. E percorreu 1/4 de volta, certo? Então, o ponto B, ele vai estar aqui a medida desse arco aqui é 90 graus ou π sobre 2 radianos, tá certo? Que é 90 graus ou π sobre 2 radianos, tá certo? Ponto B aqui é como se eu tivesse deslocado aqui, ó, até chegar aqui, essa medida desse arco aqui, né, desse ponto B deslocado, mede 90 graus ou 2π radianos. Aí imagine que o ponto E, certo? Ele saiu daqui, certo? Deu uma volta completa aqui, ó, e deu mais 1/4 de volta. O que vai acontecer? Tanto o ponto B quanto o ponto E, eles têm a mesma origem e têm a mesma extremidade, certo? Esse arco aqui, né, determinado pelo ponto A, que parte de A e vem até B, ele mede o quê? Π sobre 2 radianos, né, 90 graus. Esse daqui ele tem uma medida maior, ele dá uma volta completa, né, 2π ou 360 graus e mais 90 graus. Tá certo? Ou π sobre 2 radianos. Então, esses dois aqui, eles são o quê? São arcos côngruos. Porque eles possuem a mesma
origem e a mesma extremidade. Não necessariamente eles têm a mesma medida. Um mede 90 graus, o outro mede 360 mais 90, tá certo? Dá uma volta completa mais um quarto de volta, tá bom? Então isso é ser chamado de arco côncavo, possui a mesma extremidade, a mesma origem e a mesma extremidade, ok? Então pronto, com isso a gente viu o básico de circunferência trigonométrica e agora a gente vai falar sobre seno, cosseno e tangente. Bom pessoal, então agora vamos falar sobre o que é o seno. Então, dado um arco, certo? Um arco na circunferência trigonométrica de medida alfa. Então esse arco ele tem uma medida alfa, ele mede alfa aqui esse ângulo, certo? E tem extremidade um ponto P, tá certo? Esse arco aqui, ele tem extremidade um ponto P, ele mede alfa. O que vai ser o seno desse ângulo? O seno desse ângulo vai ser a ordenada correspondente a esse ponto. Esse ponto ele vai se deslocar aqui sobre a circunferência, tá? No sentido positivo, ele vai parar em um ponto. Esse ponto aqui, ó, se a gente baixasse aqui, ó, um pontilhado aqui para ele tocar no eixo X e outro aqui para ele tocar no eixo Y, ele faria duas marcações. Essa daqui a gente não vai falar agora não, tá certo? Essa marcação aqui, ó, vamos chamar de projeção. Essa projeção desse ponto sobre o eixo Y, tá certo? Essa marcação desse ponto sobre o eixo Y, a gente dá o nome de seno. Seno de quem? Do alfa. Cada ângulo aqui, ó, cada arco aqui, certo? Ele vai ter uma medida, que é um ângulo, e cada ângulo aqui, né, a projeção dessa marcação desse ponto, ele vai ter um valor. E esse valor vai ser o seno desse ângulo correspondente, tá certo? Por isso que nós dizemos que o Y é o eixo dos senos, né? Que cada ponto aqui, ó, se esse ponto P se deslocar aqui sobre a circunferência, cada projeção dele sobre o eixo aqui das ordenadas, a gente vai ter um valor diferente para o seno. Então o seno nada mais é do que o valor correspondente ao eixo das ordenadas desse ponto P aqui, tá certo? Seria a altura, vamos dizer assim, seria a altura desse ponto P em relação ao eixo X, tá certo? E o que mais que a gente pode retirar daqui? Nós vimos que a origem aqui da circunferência trigonométrica coincide com a origem do plano, tá certo? O plano ordenado XY, tá certo? Então o que vai acontecer? Acima do eixo X, né? Nós temos o que? Nós temos valores positivos para o seno. Os sinais do seno são positivos. E abaixo do eixo X, nós temos valores negativos para o seno, tá certo? Então o seno aqui, ó, qualquer ponto que eu marcar aqui sobre essa circunferência aqui, ó, desse lado aqui de cima, a gente vai ter um valor positivo para o seno do ângulo formado por esse arco, tá certo? Por esse ângulo. Se esse ponto ele estiver sobre essa região aqui, ó, terceiro e quarto quadrante, aqui é primeiro e segundo, aqui é terceiro e quarto quadrante. Qualquer ponto que esteja aqui vai formar um ângulo e o ângulo e o seno desse ângulo ele vai ter um valor negativo. Lembrando, como é uma circunferência trigonométrica, o maior valor positivo é 1. Se ele estiver aqui embaixo, como ele está abaixo do eixo X, o valor dele vai ser menos 1. Então, o maior valor possível para o seno é 1. O menor valor possível para o seno é menos 1. Então, entre 1 e menos 1, o seno vai se encontrar. 1 é o maior valor e menos 1 o menor valor. E se ele estiver sobre o ponto, estiver sobre o eixo X, né? O seno do ângulo vai ser o quê? Vai ser 0, porque ele vai ter o quê? A correspondente sobre o eixo X vai ser igual a 0. Ele vai marcar aqui um ponto sobre a origem. Então, um ângulo de 0 grau ou de 180 graus, tá certo? Aqui é 0 porque vai ser a altura, né? Aqui é 0 grau, aqui é 180 graus, vai ter o valor do seno 0. Um ângulo de 90 graus ou 270 graus, né? Vai ter um valor aqui para 1, aqui de 1 e aqui de menos 1, tá certo? Então o maior valor do seno é 1, que
corresponde ao ângulo 90 graus. O menor valor, menos 1, corresponde ao valor aqui, a medida do ângulo 270 graus. Aqui, se for 0 grau, né, o valor do seno vai ser 0. E se for 180 graus, o valor do seno também vai ser 0. Tá bom? Então, esse foi o seno. E o que é o cosseno? A gente vai ver agora o... Bom, pessoal, e o que seria o cosseno? O cosseno de um arco trigonométrico. Do mesmo jeito, a definição é parecida. Dado um arco de medida alfa e extremidade P, na circunferência trigonométrica, temos que o cosseno de alfa, de novo, cosseno é de um ângulo, seno a gente calcula seno de ângulos e cosseno de ângulos, né? Então, o cosseno do ângulo alfa corresponde à abscissa de P, certo? O que é a abscissa? É essa projeção aqui sobre o eixo X, tá certo? De novo, o ponto P ele vai percorrer aqui a circunferência, ele para num ponto, ele vai ter a projeção. Essa projeção vai ser para baixo, ou seja, vai ser a distância da origem até a projeção desse ponto P aqui sobre o eixo das abscissas. Essa distânciazinha. Essa distância é o cosseno de alfa. A altura vai ser o seno, né? E essa largura, vamos dizer assim, essa distância daqui até aqui, vai ser o cosseno de alfa, tá certo? Então, o cosseno é medido assim, ó, sobre o eixo X, o seno é assim, o cosseno é assim, né? Como ele é medido sobre o eixo X, o que vai acontecer? O eixo X, ele é positivo à direita do eixo Y e negativo à esquerda. Para o lado de lá, o eixo X é positivo, para o lado de cá é negativo. Então, o cosseno ele vai ser positivo aonde? No primeiro e no quarto quadrante. No primeiro e no quarto quadrante. E o cosseno vai ser negativo aonde? No segundo e no terceiro quadrante. Tá certo? E aí o que vai acontecer? Você vai ter os valores do cosseno, ó, medidos sobre o eixo X. Então, quando for 0 grau, o cosseno de 0 grau vai valer quanto? Vai valer essa medida toda. Vai medir 1. Então, cosseno 0 grau é igual a 1, certo? Quando tiver aqui em 90 graus, a projeção é sobre a origem. Então, o cosseno vai ser quanto? Cosseno de 90 graus. O cosseno vai ser 0. Quando ele estiver aqui em 180 graus, o que vai acontecer? Ele está com o comprimento todo, só que do lado negativo. Então, cosseno de 180 graus, né, ou de π, vai ser menos 1, certo? E quando ele estiver aqui, ó, em 270 graus, ele vai ser 0 também, tá certo? Então, o valor máximo para o cosseno vai ser 1, vai ser em 0 grau. Ele vai ser 0 quando tiver o ângulo, né, o arco estiver marcando aqui em 90 graus ou 270 graus, o arco de medida 90 graus ou 270 graus. E o menor valor para ele vai ser quando o arco medir 180 graus ou π, ok? Então, esse é o que? Esse é o cosseno. Cosseno medido sobre o eixo X, ok? E agora a gente vai para a tangente. Bom, pessoal, e o que seria a tangente? A tangente, ela é definida como, né, a tangente de um ângulo alfa, é definida como seno de alfa sobre o cosseno de alfa, desde que o cosseno de alfa seja diferente de 0, tá certo? O que vai acontecer? Né? A tangente a gente define dessa forma, é só isso. Então você tem o seno de um ângulo, você tem o cosseno conhecido, a tangente vai ser essa razão aqui, tá certo? Qual vai ser o sinal da tangente? Aí a gente tem que lembrar o seguinte: o seno eu coloquei aqui na cor azul, ele é positivo acima do eixo X e negativo abaixo, certo? O cosseno ele é positivo à direita do eixo Y e negativo à esquerda. Quais serão os sinais da tangente? Vou botar tangente aqui na cor vermelha. Então o que vai acontecer? Ó? Se você tem uma razão, uma divisão, em que o número que está em cima é positivo e o que está embaixo é positivo, então o resultado aqui vai ser o valor o quê? Positivo. Então a tangente no primeiro quadrante ela é positiva, né? No segundo quadrante, ó, você tem um seno positivo
e o cosseno o quê? Negativo. Então, se um número, uma fração de cima é positivo e de baixo é negativo, então o valor resultante aqui vai ser o quê? Vai ser negativo. Então, no primeiro quadrante, a tangente é positiva. No segundo quadrante, ó, você tem mais e menos, ela vai ser o quê? Negativa. No terceiro quadrante, ó, os dois são negativos, então a resultante vai ser o quê? Ó? Vai ser um valor positivo. E no quarto quadrante, ó, os sinais são diferentes. Para o seno ela é positiva, né? O seno. O cosseno é positivo e o seno é negativo. Seno negativo, cosseno positivo. Então o valor resultante vai ser o quê? Vai ser negativo. Então esses são os sinais da tangente. Tangente vai ser positiva no primeiro quadrante, negativa no segundo, positiva no terceiro quadrante e negativa no quarto. Tá certo? Ela vai ser o quê? Ela vai ser negativa nos quadrantes pares. Ó. Esse é o segundo, primeiro, terceiro e o quarto quadrante. Tá certo? Ó. Quadrantes pares ela é negativa e quadrantes ímpares ela é positiva. Tá certo? E como é que vai ficar a interpretação geométrica da tangente? Aqui, ó, você tem, né, um triângulozinho em que essa alturinha aqui, ó, essa altura aqui, ó, de R a P, essa distância PR aqui, é essa altura aqui, tá certo? Então essa altura aqui vai ser o nosso seno. A medida dela, tá certo? Esse tracinho significa medida. A medida dela da distância do ponto R até o ponto P, PR, é o seno. A distância do ponto A até o ponto R é o nosso cosseno. Aí o que vai acontecer? Eu passei aqui, ó, uma reta paralela ao eixo Y, certo? Aqui vai ser o ponto A, o ponto vai tangenciar, né, essa reta, ela tangencia a circunferência, e marquei um ponto P aqui. O que vai acontecer? Se eu prolongasse essa reta, se aqui fosse uma reta que parte do ponto A até o ponto P, e eu prolongasse, ela tocaria, né, esse eixo paralelo ao eixo X aqui nesse ponto T, certo? O que vai acontecer? Aqui nós temos dois triângulos. Nós temos o triângulo ORP, e nós temos o triângulo OAT. Esses dois triângulos, eles são o quê? São triângulos retângulos, são triângulos semelhantes, tá certo? Os dois triângulos aqui, ORP e OAT, são triângulos semelhantes. Então, essa relação é válida. Essa medidazinha aqui, ó, PR dividida por OR, vai ser igual a essa medida aqui, ó, AT dividido por OA. Tá certo? Como eles são semelhantes, isso aqui é válido. Tá certo? Essas duas razões aqui são válidas, né? Essa igualdade aqui é válida. E o que vai acontecer? PR é o seno. OR é o cosseno. A medida PR é o seno do alfa. A medida OR é o cosseno do alfa. OA é o quê? É o raio da circunferência. Com a circunferência trigonométrica, o raio vale 1. Então essa medida aqui para cá vale 1 e a gente fica só com AT. Então seno sobre cosseno é igual a AT, tangente de alfa é igual a AT. Então a tangente, ó, a interpretação geométrica é o quê? Seria uma projeção aqui sobre esse esse desse ângulo aqui. Você continua, como se você continuasse aqui, ó, a reta aqui, quando ela toca aqui, né? Esse comprimento dessa reta aqui, ó, que é a continuação, é a projeção desse ponto aqui, você continua, seria o valor da nossa tangente. A interpretação geométrica seria essa. Tá certo? Então, esses foram o seno, o cosseno e a tangente. Ok? E a tangente, como é que a gente define os valores? A gente vai depender do seno e do cosseno do ângulo para poder definir. Tá certo? A gente sabe só os sinais, né? E a interpretação geométrica. Ok? Agora vamos para alguns valores que são chamados de ângulos notáveis, que são bem conhecidos quando a gente estuda
trigonometria. Bom, pessoal, então agora vamos para a tabela trigonométrica. A tabela trigonométrica é uma tabela que tem os valores do seno, cosseno e da tangente de alguns ângulos. Então nós temos aqui o ângulo, certo? E aqui nós temos o seno deste ângulo, cosseno e a tangente. Então aqui a gente tem, por exemplo, 0, né, em radianos ou 0 em graus. Seno de 0 vai ser 0, ok? Cosseno de 0 vai ser 1 e a tangente de 0 vai ser 0. Seno de π sobre 6, que é a mesma coisa que 30 graus. Seno de 30 graus, meio. Cosseno é raiz de 3 sobre 2 e a tangente é raiz de 3 sobre 3. Seno, né, de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, né, também, os dois são iguais. E a tangente é 1. Né? Lembrando, tangente é 1 dividido pelo outro. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, o cosseno é meio, né? Lembrando, cosseno, ó, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, né? E a tangente de 60 graus é raiz de 3. Esses valores aqui, ó, que estão aqui no meio, eles são chamados de arcos notáveis, tá certo? Todo livro que vocês forem pesquisar, esse miolinho aqui, ó, esses ângulos aqui, eles recebem o nome de notável. Então, a gente tá, nesse miolo aqui a gente tem os arcos notáveis, ok? Seno de 90 graus 1, cosseno de 90 é 0, e a tangente de 90 graus não existe. Por quê? Porque em 90 graus, o cosseno é 0. Como a tangente é o seno dividido pelo cosseno, a gente não tem esse valor não existe. Em 180 graus, o seno vale 0, o cosseno é menos 1 e a tangente é 0, né? Porque o seno vai ser 0, vai ficar 0 dividido para menos 1 vai ser 0. Em 270 graus, 3π sobre 2 ou 270 graus, o seno vale menos 1, cosseno é 0 e a tangente não existe. Por quê? Porque o cosseno vai ser 0, né? E não existe divisão por 0. Em 2π, né, que é 360, uma volta completa, vai ter seno de 360 0, cosseno em 1 e a tangente 0, tá certo? Volta para cá, que a gente deu uma volta completa e para lá naquele ponto de origem, tá certo? Lá. Então esses são os valores que a gente vai usar para calcular os ângulos, né? A tangente, seno, cosseno e tangente das nossas questões. Antes da gente ir para os exemplos, eu vou colocar uma tabelinha de redução ao primeiro quadrante. Por quê? Porque aqui, ó, esses ângulos notáveis aqui, né, eles só estão no primeiro quadrante. E quando a gente pegar um ângulo que esteja no segundo quadrante, como é que a gente faz para calcular? A gente usa esses ângulos aqui e usa uma formulazinha que reduz um ângulo que está no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante para o seu representante no primeiro quadrante. E a gente consegue encontrar. Então, com essa tabela, com esses valores, né, e essa formulazinha de redução no primeiro quadrante, a gente consegue calcular o seno, o cosseno e a tangente de vários ângulos, né, que a gente vai pegar como exemplo. Tá bom? Então, vamos para a redução, né, a fórmula de redução ao primeiro quadrante. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver a tabela, né, com umas formulazinhas que são as fórmulas de redução ao primeiro quadrante. Para que elas servem? Nós vimos os ângulos notáveis, né, que tem os valores do seno, cosseno da tangente, de alguns ângulos que estão no primeiro quadrante, 30, 45, 60. Só que a gente consegue calcular o seno, o cosseno e a tangente de mais ângulos usando essa redução ao primeiro quadrante. A gente pega um ângulo que não necessariamente está no primeiro quadrante, usa a fórmula e encontra o valor, né, do representante dele no primeiro quadrante. Então, como é que seria a ideia? Nós temos aqui um arco de medida alfa, tá certo? O representante desse arco de medida alfa, no segundo quadrante, é o quê? É 180 menos alfa. Por exemplo, se o alfa aqui fosse 30, essa altura aqui, ó, de um arco que mede 30 graus, seria a mesma altura de quem? De um arco de 150 graus, que seria o quê? 180 menos 30. Tá certo? 150.
Então, o representante de um arco de medida alfa, né, no segundo quadrante é o quê? É 180 menos alfa. Qualquer arco que eu bote aqui no primeiro quadrante, eu vou ter um representante dele aqui no segundo quadrante, que eu vou obter como? Com o valor 180 menos alfa. Ah, professor, e se esse ângulo estiver no terceiro quadrante? Como é que faz? O representante deste ângulo aqui no terceiro quadrante é quem? É 180 mais alfa. É como se aqui fosse alfa e eu desse meia volta. Ele vem bater aqui. Tá certo? Então, o representante deste ângulo alfa aqui no terceiro quadrante é 180 mais alfa. E se estiver no quarto quadrante, é uma volta completa, que é 360 graus. E aí você retira o pedacinho que corresponde ao alfa. Então, vai ser 360 menos alfa. A mesma coisa vale para quem? Se estiver em radianos. Aqui é alfa, 180 corresponde a π, então é como se fosse 180 menos alfa. Só que aqui está em radianos. 180 corresponde a π. Se aqui está em radianos, vai ser π mais o alfa. O alfa tem que ser dado em radianos também. E aqui vai ser 270, 2π menos alfa, que corresponde ao nosso 360. Quais são as formulazinhas? Para o seno, se ele estiver no segundo quadrante, o seno de 180 menos alfa vai ser igual ao seno de alfa. Por quê? Porque os dois aqui, ó, são positivos. E para o cosseno, se estiver aqui no segundo quadrante, o cosseno de 180 menos alfa, o representante dele, vai ser menos o cosseno de alfa. Então, por exemplo, se o alfa fosse 30 graus, cosseno de 30 graus é quanto? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Então, cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 150, né, que é 180 menos 30, o cosseno de 150, vai ser o quê? Vai ser menos o cosseno de 30. Se o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Você calcula o cosseno de 150, que vai ser 180 menos 30, ele vai ser igual a menos o cosseno de 30. Tá certo? Se tiver no terceiro quadrante, o seno de 180 mais alfa vai ser igual a menos seno de alfa, porque está aqui embaixo. Tá certo? Então, por exemplo, se fosse o seno de 30, aqui, seria meio. Se fosse o seno de 180 mais 30, 210. O seno de 210 seria menos o seno de 30. Então, seria o quê? Seria menos meio. Tá certo? O cosseno de 180 mais alfa, um ângulo que está aqui no terceiro quadrante, vai ser menos o cosseno de alfa. Certo? Se tiver aqui no quarto quadrante, o seno de 360 menos alfa vai ser igual a menos o seno de alfa. Então, basta você calcular. Você vê o representante no primeiro quadrante, colocar o valor negativo. E se for o cosseno, né? Se for o cosseno aqui no quarto quadrante, 360 menos alfa, basta você calcular o cosseno de alfa. Tá certo? Então, essas são as fórmulas de redução para o primeiro quadrante. Com essas fórmulas, a gente consegue calcular muitos ângulos que estão nos exercícios aí. Só reduzindo ao primeiro quadrante e fazendo usando os ângulos notáveis, né? Então, vamos aos exemplos agora? Bom, pessoal, então vamos aos exemplos. Então, nós temos aqui alguns exemplos para determinar os senos de alguns valores aqui. Então, no primeiro exemplo aqui, nós temos o seno de 120 graus. 120 graus, ele é maior do que 90 graus, maior do que 90 e menor do que 180. Então, ele está no segundo quadrante. Qual é a regrinha do segundo quadrante? O seno de um ângulo, né, que está no segundo quadrante é o quê? Não sei se vocês lembram. Seno de 180 menos alfa é igual ao seno de alfa, certo? 120 é o quê? É a mesma coisa, ó, 120 é a mesma coisa que seno de 180 menos o quê? Para chegar em 120, 180 menos quanto? Menos 60 graus, tá certo? E a gente sabe pela formulazinha que a gente viu que o seno de 180 menos alfa é igual ao seno de alfa. Então, isso aqui é igual ao seno
de 60 graus. E qual é o seno de 60 graus? Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 120 graus, raiz de 3 sobre 2. Usando o que a gente viu, usando aquilo que a gente acabou de ver. Tá certo? Usando a fórmula de redução do primeiro quadrante. Cosseno de 240 graus. Lembrando, 240 graus é o quê? Ele é maior que 180 e menor que 270. Então ele está no terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, qual é a formulazinha? É o quê? Cosseno de... Está no terceiro quadrante, é 180 mais alfa é igual ao quê? Terceiro quadrante, cosseno é positivo ou negativo? Negativo. Então é menos o quê? O cosseno de alfa. Tá certo? É menos o cosseno de alfa. Então o que vai acontecer? 180. Quanto é que a gente precisa para chegar em 240? 60. Então vai ser cosseno de quem? 180 graus mais 60 graus. Concorda comigo, sim ou não? 180 mais 60, 240. Só que a gente sabe o quê? Que isso daqui, ó, usando a regrinha, é o quê? É menos o cosseno de 60 graus. Quanto que vale o cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus é meio. Então aqui vai ser menos 1 sobre 2. Tá certo? Cosseno de 60 é meio. Tá certo? Só isso, professor. Só isso. Usando os notáveis e com essa redução do primeiro quadrante, nós conseguimos resolver vários cossenos e vários senos. Tá certo? Tangente de 315, um pouquinho mais difícil. Né? Como é que a gente resolve? Primeiro, tá aonde esse ângulo de 315 graus? Esse ângulo de 315 graus, ele está no quarto quadrante, certo? Professor, não tem a fórmula da tangente. Só que você sabe quem é o seno de 315. Tem que calcular o seno e tem que calcular o cosseno de 315. Deixa eu fazer ali do lado. Vamos fazer aqui. O seno de 315 e o cosseno de 315. Como é que vai ficar? Se está no quarto quadrante, é o quê? É o seno de 360 menos o quê? Está no quarto quadrante, subtrai. Qual é o valor que eu tenho que subtrair para dar 360? 45. 45 graus. Certo? Isso aí vai ser o quê? Ó? Usando a formulazinha. Se está no quarto quadrante, o seno vai ser o quê? Vai ser menos o seno de 45 graus. Ora, o seno de 45 é quanto? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então é menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Para o cosseno, como é que vai ficar? Cosseno de 315 graus é o quê? É a mesma coisa. Cosseno de 360 graus menos 45 graus. Como é que vai ficar? Cosseno, quarto quadrante, é positivo ou negativo? Positivo, né? Então é cosseno de quem? De 45 graus. Quanto que é o cosseno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, nós temos o seno de 315 graus e temos o cosseno de 315 graus. O que falta para descobrir a tangente? Nada, só substituir. Vai ficar o quê? Vai ficar menos raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai dar quanto? Menos 1. Tá certo? Então, tangente de 315 graus, menos 1. Ok? E a última, seno de 4π sobre 3. A gente tem que lembrar o seguinte. 4π sobre 3, ó, 4π sobre 3 é o quê?
é π sobre 3 mais 3π sobre 3. Quando você somar, dá 4π sobre 3. Tá certo? Só que 3π sobre 3 é o quê? É π. Tá certo? 3π sobre 3 é π. Você simplifica o 3 por 3. Então, 4π sobre 3 é o quê? É π sobre 3 mais π. Π corresponde a 180 graus, certo? Então, quando você anda mais π sobre 3, você está onde? Você deu uma meia volta, π, e você está onde ali? Quando você está com π sobre 3. Né? Lembrando, π sobre 3 é menor que π sobre 2. Ele não deu uma volta completa, não. Certo? Ele não deu uma volta no terceiro quadrante e foi para o quarto quadrante, não. π sobre 3 é menor que π sobre 2. Então ele está onde? Ele está no terceiro quadrante. π mais π sobre 3, ele vai estar no terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, qual é a regrinha? A regrinha é o quê? Então o que está aqui dentro, ó, você vai escrever como nesse daqui? Você vai escrever desse jeito que eu fiz aqui, ó. Isso daqui vai ser o seno de quem? De π mais π sobre 3, ó. Lembra da formulazinha? Seno de π mais alfa é igual ao quê? A menos o seno de alfa. Quem é o alfa? π sobre 3. Ora, π sobre 3 a gente tem na tabela. π sobre 3 é o quê? É 60 graus. 160 é quanto? A gente já calculou aqui. 160 raiz de 3 sobre 2. Então aqui vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Isso aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Usei o que? A formulazinha. Seno, se o ângulo está no terceiro quadrante, o seno desse ângulo vai ser igual ao quê? Você consegue escrever nesse formato, né? Você consegue escrever 4π sobre 3 como sendo π mais π sobre 3. Está no terceiro quadrante. Isso daqui é igual a menos o seno de alfa. Você isola o alfa e aí você calcula o seno só dessa segunda parte aqui. Vai ser igual a menos seno de alfa. E o seno de π sobre 3, que é o nosso alfa, né? É raiz de 3 sobre 2. Então o resultado vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Com isso a gente encerra a nossa aula sobre seno, cosseno e tangente, né? E aí na próxima aula a gente dá continuidade, né, aos outros assuntos relacionados à trigonometria. Ok? Então foi isso. Um abraço e até o próximo vídeo.